é uma aula de graduação sobre lei das estatais. Nos momentos eu avanço um pouco, saúdo, antes de tudo, o convite, professora Márcia. É uma honra estar aqui neste evento, também o professor, saúdo os alunos, o Matheus, Thaís, Jordana, também a Verônica e o Siddhartha, meu ex-aluno, que foi embora quando eu comecei a palestra, daqui a pouco ele aparece. Então, uma apresentação, visão geral sobre lei das estatais, uma palestra que eu dei na Escola de Magistratura Regional Federal, EMARF, estou aqui replicando para vocês. Vamos lá. São impressões iniciais. Não tem doutrina nem jurisprudência, especialmente uma jurisprudência administrativa do Tribunal de Contas, que é quem importa nesse campo de licitação, contratos, lei das estatais. Então, não temos ainda, não deu tempo, aliás, ela está em vacatio ainda, né? Está numa vacatio. Doutrina também não tem alguns comentários em artigos, em jornal do professor Egon Moreira, Marçal Justem Filho, artigos em jornais. Para falar a verdade, tem um livro que saiu agora do Vitor Schirato, que é um grupo de pesquisa que ele tem na USP, e aí publicou sobre essa lei, mas tudo ainda muito incipiente. A lei está na vacatio ainda. O artigo 91 fala que ela não está incidindo ainda, está no período ainda de você ficar suspensa. E existem textos e livros sendo gestados sobre a nova lei das estatais. Então, nós temos, por exemplo, a tese de titularidade do professor Alexandre Aragão, da UERJ. Ele terminou a tese dele, e aí editou-se a lei, e ele atualizou a tese antes mesmo de ser publicado, com umas 70 páginas. Então, esse é um livro que vai sair, acho que até o final do ano, que vai incluir um debate sobre a nova lei das estatais, né? Ou a lei das estatais. Essa é uma lei nova, mas não existe nada antes. Então, ela é nova no sentido de não existir nada antes, né? A minha apresentação eu vou dividir em 3 pontos, aspectos gerais, pontos específicos e depois algumas conclusões, que também são conclusões iniciais. Aspectos gerais. A lei 13.303, ela trata de forma relativamente homogênea um gênero de espécie que tem diversas espécies. Estatais existem diversas espécies que se aglomeram sobre o rótulo estatais. É um gênero de diversas espécies. E aí eu proponho essa classificação, essa quadripartição das estatais em, digamos, pela função predominante que elas exerçam. Então, existiriam as estatais endógenas, por exemplo, o Proderj. O que é uma estatal endógena? Ela presta serviços para o próprio Estado, intestinamente ao Estado. O Proderj, por exemplo, uma estatal por exemplo, também aquela estatal de informática federal, que eu esqueci o nome agora, ela basicamente serve basicamente para o Estado, para a União, né? Enfim. Evidentemente que atua ali, vende alguma coisa para fora e tal, mas é basicamente uma estatal que serve ao Estado, uma estatal endógena. Nós temos também os estatais que são prestadores de serviços públicos. Então, a SEDAI é um exemplo no nosso Estado. Nós temos aquelas estatais que, de fato, concorrem com outras empresas privadas, estatais verdadeiramente concorrenciais. Um grande exemplo, a BR Distribuidora, ela é a principal player no mercado, mas é um mercado bastante concorrido, competitivo, ela tem cerca de 40%, mas tem outros players importantes no mercado de distribuição de gasolina, enfim. E tem estatais monopolísticas, que se envolvem ou que exercem o monopólio público num determinado setor. O grande exemplo hoje em dia de estatal monopolística é uma subsidiária da Eletrobras, chamada Eletrobras Eletronuclear, que opera o monopólio público, o monopólio constitucional da energia nuclear, da criação de energia elétrica a partir de fontes termonucleares. Então, classicamente, a doutrina divide estatais em prestadoras de serviços públicos e estatais concorrenciais. Só que as estatais fazem mais do que prestar serviço público e intervir concorrencialmente. Elas operam um monopólio, elas prestam serviços para a própria administração. E nesse ponto, então, a lei peca, talvez, porque ela cai nessa velha
dicotomia de dizer que ora as estatais são prestadoras de serviços públicos, ora elas são concorrenciais. Na verdade, elas não são prestadoras de serviço público, elas prestam serviços públicos, mas elas podem fazer outras coisas. Então você tem uma estatal que presta um serviço público, que opera de repente uma coisa um pouquinho mais monopolizada ali, que faz outra coisa, que de repente presta um serviço intestino para a administração. Maior exemplo, Correios e Telégrafos, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ela tem uma atividade dela, que é carta, correspondência, que segundo o Supremo disse na DPF aí, só ela pode prestar. É um serviço público prestado com exclusividade. Vamos entender lato sensu como monopólio. Mas ela é também concorrencial, o serviço de SEDEX. SEDEX ela concorre com FedEx, com DHL, sei lá com o quê, com um monte dessas empresas. Então você vê que tem uma mesma empresa, uma estatal, né? Uma empresa pública federal, que no momento ela é monopolística, mas ao mesmo tempo ela também presta um serviço privado, como outro qualquer, e concorrendo com outras empresas privadas. Isso gera inclusive problemas, que por exemplo, se o bem da estatal Correios é impenhorável, como o entendimento do Supremo você em tese tem um desequilíbrio concorrencial. Por quê? Porque aquele carro lá dos Correios que está... Qual é a ideia da impenhorabilidade? Você não afetar a prestação do serviço público, a continuidade da prestação do serviço público. O princípio da continuidade da prestação de serviços públicos, uma das clássicas leis de Roland, um dos princípios dos serviços públicos. Mas você não sabe exatamente se aquele carrinho lá que está distribuindo aquela correspondência não está servindo, na verdade, para o SEDEX. E se ele está servindo para o SEDEX, você protege aquele carrinho com a impenhorabilidade, de alguma forma você gera um certo desequilíbrio concorrencial. Porque o carro da DHL pode ser penhorado, é uma empresa privada e vai ser penhorado, etc, etc, etc. Então geram certos problemas esse tipo de tratamento em bloco, ou isso ou aquilo. Inclusive problemas concorrenciais, na minha opinião. Qual é a solução para essa indiferenciação da lei das estatais? Minha proposta. Primeiro, um método geral. Eu proponho que a gente opere a uma interpretação consequencialista altamente sensível ao texto da lei, ou seja, interprete a lei 13.303 partindo do texto, mas dando uma olhada nas consequências. Então essa é a ideia geral. Mas especificamente o que eu quero dizer, quais as consequências possíveis desse método. Você vai gerar um gradiente de intensidades regulatórias para atuações específicas. Então você vai ter uma regulação em 3 intensidades, ou uma incidência plena da lei 13.303, ou seja, ela vai incidir exatamente como dispõe seu texto, para o quê? Para atividades monopolísticas ou para serviços públicos prestados sem competição. Então quando os Correios prestam carta lá, entregam as cartas, etc. e tal, você pode aplicar puramente a lei 13.303, não tem problema. Você tem uma segunda intensidade, uma incidência mitigada, quando se trata de serviço público concorrencial ou quando ela é interventiva, né? E você tem uma incidência, em tese, inconstitucional, esse é um argumento que o Barroso já usou, uma incidência inconstitucional de uma lei em tese constitucional, ou seja, para aquelas estatais competitivas, num ambiente de altíssima competição, certos dispositivos da lei das estatais podem admitir uma incidência inconstitucional. Então, assim, a gente vai ver aqui alguns, mas pode chegar a ter uma incidência inconstitucional. Essa lei pode ser inconstitucional em certas incidências. Veja, é uma incidência da lei, estou falando do plano da incidência, da consequência específica para aquela atuação daquela estatal. Ainda que para outras estatais ou para outras atividades, aquele mesmo dispositivo possa ter uma incidência constitucional. Não estou dizendo que o texto, o dispositivo seja inconstitucional, mas a gente pode reconstruir normas que sejam inconstitucionais, dependendo da estatal e da atividade que ela esteja desempenhando. Lembrando que norma não é texto, existe uma dissociação. Isso aqui que é um dispositivo normativo, é o texto, né? A norma é o quê? É isso aqui interpretado, aplicando, incidindo num caso concreto. Então você pode ter normas inconstitucionais a partir de um mesmo texto, mas esse mesmo texto
em outra circunstância, aplicado para outra atividade, para outra estatal, pode gerar uma norma constitucional. Veja que deixar de aplicar a norma ou propor que a norma é inconstitucional a partir do texto são argumentos, carregam um ônus político, um ônus jurídico excepcional. Então, assim, as incidências 2 e 3 são excepcionais e carregam um ônus argumentativo, administrativo e político. Você dizer que uma lei que acabou de ser editada, no bojo de isso é uma lei, a gente vai discutir isso, uma reação à Lava Jato, uma reação à contratação pública, estatal, Petrobras, não sei o que, Eletrobras, você vai ter um ônus político, até mesmo político muito grande, de você dizer que essa incidência é inconstitucional. Mas eu acho que tem algumas incidências que podem ser inconstitucional, ou podem gerar efeitos inconstitucionais. E o fundamento desse gradiente em 3 incidências, uma incidência plena, uma mitigada e uma inconstitucional, é justamente o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição da República. O artigo 173, professor, fala que vai se aplicar que as estatais elas terão um regime próprio das empresas privadas em geral. Fala lá, a lei que regular as estatais, considerar elas um regime próprio das empresas privadas em geral. Quando você tem uma incidência que não faz com que aquela estatal seja tratada como, na medida do possível, uma empresa privada, essa incidência pode ser inconstitucional. Eu vou trazer alguns exemplos do que eu quero dizer com isso, mas assim, o fundamento dessa inconstitucionalidade seria uma violação ao artigo 173, parágrafo 1º, 2 da Constituição. Outra característica geral da lei é uma lei detalhista. Então, o professor André Rosílio, da PUC São Paulo, ele foi um orientando do Carlos Ari Sanfeld. Ele tem uma dissertação de mestrado muito interessante, depois vocês dêem uma olhada na internet, em que ele fala sobre um histórico das leis de licitação brasileiras. E ele fala que existe uma alternância de modelos minimalistas e de modelos maximalistas. Então, o legislador, ele propõe uma legislação mais minimalista, que dá mais espaço para a contratação, que cria um sistema de seleção pública menor, mais simples, mais rápido, mais discricionariedade para o administrador. Aquilo dá um problema, não sei o que, corrupção, nananã. Uma nova lei vem, uma lei maximalista. E aí a lei maximalista gera o problema de engessar a administração, muita burocracia, muito custo, etc, etc, etc. Vem um modelo minimalista. Depois, minimalismo gera problema, maximalista e por aí vai. Então tem um movimento, digamos assim, minimalismo, maximalismo, minimalismo, maximalismo. A Lei 8666, por exemplo, nossa lei de licitações, é um exemplo de lei maximalista. Ela é bem detalhista, ela entra no detalhe de que tipo de documento, qual é o prazo, nananã. Mas o momento atual, digamos, é um momento de uma certa fuga do maximalismo. A Lei 8666 já é uma lei que já meio que deu o que tinha que dar, inclusive se discute no Congresso atualmente uma revogação dessa lei. Eu participei de uma comissão de juristas indicada pelo Ministério do Planejamento para propor, mexer um pouco na alteração da lei de licitações. A gente já fez a nossa parte, entregou lá as ideias e tal. É um projeto do senador Fernando Bezerra, está lá. Então a ideia, esse momento é um momento de uma certa fuga do maximalismo, porque as pessoas sentiram que aquele detalhismo da lei 8666 também já não dava, né? Começa a gerar problema, então a gente está no momento, digamos que o viés agora é do minimalismo. A lei das estatais, que tem 2 grandes partes, uma parte de governança e uma parte de compras, licitação e compras, ela é maximalista na governança, ela é bem específica, ela vai no detalhe, micromanagement mesmo, assim, do que o conselho de administração tem que ter, onde que o diretor pode fazer, o que não pode fazer, não sei o que lá, o currículo do cara, ela é extremamente maximalista na governança. E ela é, eu diria que maximalista temperada na parte que ela fala de contratos dessas estatais. Porque ela, nessa segunda parte, ela começa com governança, a segunda parte é sobre licitações e contratos. Ela incorpora certas leis mais recentes dos contratos em geral, dos contratos administrativos em geral, pregão, RDC, PPP, que já começam a sinalizar essa fuga do maximalismo. Então eu diria que é um maximalismo temperado. Ela é uma lei 8666 incorporando alguns argumentos, algumas inovações de pregão, de RDC, de PPP.
Como é que eu verifico essa alegação de que ela é maximalista na parte de governança e maximalista temperada na parte de licitações e contratos? Primeiro, pela extensão, 97 artigos, é bem extenso. E também porque ela dá um reduzido papel para o regulamento de compras e contratos que essas estatais costumam ter. O artigo 40 da lei das estatais fala o que esse regulamento de compras deverá conter. Então, ela amarra o regulamento das próprias estatais. Lembrando que esses regulamentos são muito criticados, porque tem desvio, tem não sei o quê. Então, regime licitatório simplificado da Petrobras, aí, muita gente fala assim, poxa, em função disso aqui que teve a corrupção. E aí, então, a lei das estatais se preocupa em detalhar o que mesmo esses regulamentos devem conter. Então, veja que ela é maximalista, ela é grande, ela é assim, na horizontal e na vertical. Ela é extensa e ela é profunda, ela cobre tudo. Ela vai no ponto do que o regulamento da estatal deverá conter, sob pena de invalidade. Ela é também inflexível. Ela é inflexível. Ela não é exatamente uma lei quadro, ela é uma lei detalhada, detalhista, e ela é uma lei que não abre muitas exceções. O tom geral dessa lei é de uma lei-resposta à situação de Lava Jato, à situação de Eletrolão, à situação de Petrolão. Então, ela é uma lei-resposta, digamos assim. Tipo, essa lei estava parada, o projeto parado, não sei o quê, os escândalos, pum, a lei aconteceu. Então, é uma lei-resposta a esses escândalos, a essa situação toda. E justamente por isso ela vai no detalhe, ela quer tentar ali, o legislador tenta resolver enfim, os problemas da administração via micromanagement de contrato e de governança de estatal. É claro que esse detalhismo todo, ele admite em certos momentos algumas válvulas de escape. Exemplos, dois exemplos. O artigo 28, parágrafo 3º, 2 da lei, fala que a estatal poderá contratar, dispensando-se licitação, nos casos em que a escolha do parceiro, do seu parceiro comercial, esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade do procedimento competitivo. A estatal vai fazer um acordo com uma empresa chinesa, vai trocar tecnologia, e você então não teria como licitar oportunidade de negócio, parceria estratégica. Então, isso assim, evidentemente que é uma situação na qual, provavelmente a teoria geral da licitação de contrato diria que é inexigibilidade de licitação, mas a lei abre essa possibilidade. Oportunidade de negócio você não vai licitar, porque não tem sentido, e aí você contrata diretamente aquele acordo, aquele convênio, aquela coisa. Um outro exemplo interessante de uma válvula de escape nessa lei tão detalhista é o artigo 71, inciso 2 da lei 13.303. Esse artigo 71.2 fala o seguinte: os contratos tratados nesta lei, ou seja, todos os contratos das estatais brasileiras, têm uma duração máxima, um prazo de duração máxima de 5 anos. Porém, e aí é interessante isso, é uma abertura da lei para o mercado, salvo prática do mercado específico em sentido diverso. Então, de repente, naquele mercado de petróleo, de distribuição de gás, seja lá do que for, a gente tem muitas estatais no Brasil, né? Você tem os contratos daquela estatal, naquele setor, são contratos que se fazem por 10 anos, por 7 anos, 8 anos. Então, nesse caso, você pode fazer um contrato para além de 5 anos. A lei, então, abre para isso. Quarta característica geral da Lei 13.303. Na parte de governança, primeira parte, na minha opinião, as respostas são até adequadas. São corretas, assim. Se você seguir as coisas que a lei propõe, fazem algum sentido. Porém, elas são, considerando o mal que elas pretendem evitar, que é a corrupção, insuficientes. Eu não vou entrar em detalhes da parte de governança, mas eu faço aqui uma observação. O ministro TCU, Benjamin Zinler, ele fez uma observação muito interessante, que pelos critérios de governança da lei, em relação à composição, por exemplo, de conselho de administração, tem que ser uma gestão técnica, profissional, etc, 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 a Lava Jato ainda assim teria ocorrido. Então, os profissionais de carreira, profissionais com reputação, etc, 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 mas tem lá corrupção. Eu não me lembro exatamente qual desses executivos, ex-executivos, estava falando o seguinte: olha, acho que foi o Severo, falou assim, eu fiquei 20 anos na Petrobras, minha carreira de 30, 20 anos na minha Petrobras, eu fui um profissional técnico, sério, não sei o quê, só que no último momento surgiu a oportunidade, eu caí em tentação. Então, assim, e era um profissional técnico, respeitado, tinha carreira
na Petrobras. Então, teoricamente, por esses critérios, o Petrolão não teria sido evitado, enfim, os escândalos da Lava Jato, essa coisa toda, né? Por quê? E aí é que tá. Isso aqui é uma intuição que eu tenho. Eu acho que, de alguma forma, você tem uma caricatura do que é uma resposta técnica a uma gestão política. De alguma forma, não temos a Batalha dos Bastardos do Game of Thrones, temos então a Batalha das Caricaturas. Nós temos uma caricatura do que seja uma gestão política, no sentido de politicagem, bandidão lá, não sei o quê, e o técnico, também com uma visão de um técnico quase angelical que vem do céu com sua técnica, né, a sua ciência mágica, quando na verdade a realidade é muito mais complexa, é muito mais grise, é muito mais cinzenta. Existem 50 tons de cinza entre o anjo técnico e o politicão lá, rapino. Assim, existem técnicos com vinculação política, existem políticos com uma base técnica. Então, assim, achar que agora tudo é técnico, resolveu-se o Brasil, não é exatamente assim. E também demonizar a política. Veja, a política é participação democrática, representatividade popular, também não é assim. A gente não pode jogar o bebê com a água, né, o balde com o bebê dentro, né? A gente tem que ter uma reação mais moderada a isso, porque a gente sempre pensa nesses extremos. A técnica de um lado, a política de outro, a realidade, a virtude, diria Aristóteles, está no meio, né? Algumas pessoas falam, eu me lembro do professor Aragão falando isso, na verdade o problema é vergonha na cara, é um problema cultural. Eu acho essas coisas assim, é uma coisa meio senso comum, mas é verdade, não deixa de ser. Eu acho que esses problemas não são exatamente resolvidos por leis que exijam gestão profissional, mas a resposta está ok. E você tem coisas que podem resolver a corrupção de forma talvez até mais eficiente do que essa coisa de gestão técnica, maravilha, não sei o quê. Então, por exemplo, você tem hoje mecanismos de psicologia social que, aplicados em certas práticas, podem constranger as pessoas a agirem de forma ética. Então, por exemplo, essas são pesquisas de psicologia social do Daniel, por exemplo. Ele tem um livro chamado A Verdade sobre a Desonestidade. Ele fala que as pessoas tendem a agir de forma mais ética quando elas têm lembretes morais. Então, se você, antes de fazer a prova, você, professor Edson, coloca lá para o seu aluno assinar um termo dizendo o seguinte: você se compromete como aluno da UF a não colar, porque isso, nananana. Se a pessoa tem um lembrete moral, de alguma forma isso ativa um elemento do cérebro que a pessoa não cola ou tende a não colar. Então, assim, incorporar algo nesse sentido nos contratos públicos, nas contratações públicas, tem coisas assim que também são até bobas, mas, por exemplo, os estudos têm mostrado que quando você assina antes num contrato, no início e antes de um contrato do que no final, você se vincula mais ao contrato, ou àquilo que está sendo assinado. E de alguma forma, você, antes de assinar, você vai se preocupar ainda. Se você assinar aqui no início do documento, você se preocupa mais, você se sente mais vinculado, cuida mais daquilo que você simplesmente assina no final. Evidentemente que não é isso que vai resolver o problema de corrupção no Brasil, mas eu estou dizendo assim, trazendo elementos reputacionais, problema de reputação no mercado, tem um impacto muito grande, a denormalização da prática corrupta. O que é a teoria do Daniel, grosso modo? O ser humano tem duas pulsões. A primeira pulsão é se dar bem, digamos assim, se aproveitar das oportunidades que aparecem. Segunda pulsão, segunda necessidade que ele tem é o seguinte, é tipo to save face, é se sentir confortável com a sua imagem. E você fica lidando com essas duas pulsões. Eu quero otimizar meu dinheiro, ganhar tempo, colar na prova, estudar menos para beber cerveja no bar e roubar 1 milhão da Petrobras, não sei o que. Ao mesmo tempo eu quero me sentir uma pessoa ética, honesta, pura, sei lá, eu consigo dormir com a minha consciência. E então, se você cria mecanismos que denormalizam aquela prática de corrupção, por isso, por exemplo, que o ambiente corrupto leva à corrupção, porque você consegue se sentir mais confortável. Porque se todo mundo está fazendo, você também faz, você se sente bem. Eu não digo bem, mas você diz assim, é isso que é, o mundo é isso, a prática do mercado é isso, está todo mundo fazendo. Você consegue conciliar essa segunda pulsão com a sua primeira pulsão. Agora, se ninguém está fazendo,
se aquilo ali é um absurdo, se você tem um lembrete moral de que aquilo ali é uma coisa, é um pecado, é um crime, é um não sei o quê, fica mais difícil para você reconciliar aquela vontade de se dar bem com aquela vontade de se sentir uma pessoa mais ou menos íntegra, aquela vontade de dormir sem culpa, viu, Parnassus? Estou dizendo assim, o ser humano quer se dar bem e não quer se sentir culpa. Se você ativa, se você aumenta a culpa do cidadão, culpa interna mesmo, não é culpa penal não, é a pessoa se sentir culpada, você cria um ambiente menos propício à corrupção. Evidentemente que nada disso está na lei, mas é um futuro para essas ideias de contratação, né? Então, qual é, na minha opinião, terminando já essa primeira parte, qual é o futuro próximo da lei das estatais? Eu acho que vão haver alterações legislativas, isso é uma opinião, e acho também que vai haver uma interpretação doutrinária e jurisprudencial integrativa, especialmente que faça incidir essas três intensidades regulatórias. Seja incidências incondicionais, seja essa interpretação mitigada, seja aí, não tenha maiores problemas, aquela aplicação pura da lei 13.3. Pontos específicos da lei. Então agora, nessa segunda parte, vou apresentar alguns pontos que eu julguei numa lei longa de 97 artigos, destacar alguns artigos dela que eu achei interessantes. Assim. Competência federativa. A gente sabe pelo artigo 22, inciso 27, que compete à União legislar sobre normas gerais sobre licitação e contratos públicos. A lei das estatais, ela tem aspectos que escapam a normas gerais sobre licitações e contratos. Tem normas gerais sobre licitações e contratos, a segunda parte, para as estatais, mas tem aspectos específicos de governança. Não existe, na minha opinião, não parece existir competência constitucional para a União legislar sobre qual deve ser a composição de uma estatal do município sobre distribuição de gás. Mas, então, em tese, isso seria inconstitucional. Mas eu acho que nenhum estado, nenhum município, nesse momento, tem capital político, em tempos de Lava Jato, para questionar a lei. Como essa lei é uma lei resposta, como as pessoas estão dizendo, aqui é a resposta, vamos acabar com esse regime licitatório simplificado da Petrobras, essa esculhambação, não sei o quê, os municípios, especialmente os estados que têm mais força que o município, ninguém está com essa moral toda para questionar uma lei percebida como moralizadora. Então, acho que ninguém vai questionar a lei. Até agora, não sei de nenhum questionamento, nenhum adinho, coisa parecida de nenhum estado. Pelo contrário, os estados e municípios estão correndo para tentar se adaptar a essa lei. Então, assim, em tese, um argumento doutrinário, poderia haver uma inconstitucionalidade na parte de governança. Mas ninguém vai questionar isso, na minha opinião. Né? Falar sobre a parte inicial e a parte de governança, que é o início da lei, né? A primeira metade da lei. É uma lei com muito medo. A palavra risco é a palavra mais presente na lei, mais de 20 vezes. Fiz uma pesquisa, estava lendo, falei, nossa, toda hora a palavra risco, análise de risco, o risco da atuação, risco. Eu procurei, fiz lá hoje em dia com o Word, você faz isso muito facilmente, eu procurei, e assim, eu não encontrei, salvo conectivos, nenhuma outra palavra, nenhum outro substantivo com mais presença do que a palavra riscos. Então é uma lei que tem medo, é uma lei que responde e que mostra medo. Artigo 2º, parágrafo 1º, fala um ponto interessante, que a estatal ela pode participar de uma empresa privada como acionista, como cotista, desde que nessa empresa privada na qual ela participa, haja uma compatibilidade entre o objeto social da empresa, da estatal, e aquela empresa que, enfim, está sendo participada, que tem objeto comprado lá pela estatal. Então, por exemplo, se você pensar numa economia mista com capital aberto, você vai saber que você tem uma ação de uma empresa de petróleo que não está investindo em gado, ou alguma coisa parecida. Entendeu? Artigo 12. Artigo 12 fala que há que se divulgar publicamente a remuneração dos administradores. Nós hoje temos uma lei que divulga a remuneração dos servidores públicos, né? Tinha uma discussão, as pessoas achavam que isso violava a privacidade. Existiam argumentações meio hipócritas, dizendo, se eu divulgo meu salário, eu posso ser sequestrado. Hoje em dia as pessoas já aceitam um pouco mais isso, evidentemente que elas não gostariam que seus contra-cheques estivessem, mesmo com recursos públicos, estivessem divulgados, mas enfim, passou, o Supremo inclusive disse que isso é condicional, e também a lei das estatais diz que a remuneração dos administradores, né, dos executivos, tem que ser colocado à disposição dos interessados, enfim, é um dinheiro que ou é uma empresa pública, então capital 100% público, ou então uma economia mista, o
controle daquela empresa é público. Então, assim, foi superado um debate sobre sigilo na divulgação da remuneração dos executivos de estatais. O argumento contrário a isso diz o seguinte: porque se eu divulgo a remuneração do meu executivo, isso pode fazer com que eu fique, digamos assim, vulnerável a uma investida de uma empresa que concorra comigo. Então vai chegar lá, a Petrobras divulga a remuneração do seu executivo, vai chegar a Shell e diz: ah, você ganha 50 mil, 70 mil, toma aqui 100, toma aqui 120, etc. e tal. Então isso, supostamente, você fazer e incidir essa regra de publicidade geraria uma fraqueza concorrencial para a estatal. Eu nunca concordei muito com esse argumento, porque eu acho que se o cara é o cara do mercado, é o Mr. Oil lá, é o executivão, muito provavelmente chega a empresa que quer contratar ele, vai chegar e pergunta: quanto é que você ganha? Eu vou te oferecer mais. Aí o cara diz e acabou o sigilo, né? Enfim, então, não é por isso, né? Enfim, se tem uma empresa privada realmente agressiva que quer contratar todos os executivos, você vai perguntar quanto é que eles ganham e vai pagar mais, vai oferecer mais. Se ele não quiser dizer, eu não te digo. Aí eu falei: então não te contrato. Falei: tá bom. Enfim, e aí não preservou-se o sigilo, né? O AGX fez dessa forma, né? Fez isso, né? Chegou lá, aí quanto é que você ganha? Tanto, te paga o dobro. Pronto, o cara sai. Artigo 13. O artigo 13, ainda na parte de governança, fala, e aí é um problema técnico da lei. O artigo 13 estabelece uma série de seus diversos incisos, seus 8 incisos, que a lei que autorizar a criação da estatal, lembrando aquela coisa de direito administrativo, que é o seguinte: a lei não cria diretamente a estatal, autoriza a criação da estatal. A criação da estatal se dá com o registro de seus atos constitutivos, enfim, na junta, né? Porque é uma empresa privada, ainda que sob controle público. O artigo 13 fala que essa lei que autoriza a criação da estatal deve conter uma série de requisitos. Aí fala: deve ter um conselho de administração que tem um mínimo de 7 e um número máximo de 11 membros. Uma série de coisinhas que esta lei que autoriza a criação da estatal, seja federal, seja estadual, deverá conter. O problema é o seguinte: eu acho que esse artigo 13 ele é um pouco inócuo, porque uma lei não vincula outra lei. Então, assim, se a lei que autoriza a estatal posterior, ela resolver não cumprir, pensemos numa lei que autoriza a criação de uma estatal federal, portanto uma lei federal, ela não cumpriu os requisitos do artigo 13, ela simplesmente abrogou o artigo 13, entendeu? Porque a lei não é Constituição, a lei, é uma lei ordinária federal. Se você tem uma lei, daqui a 5 anos você autoriza a criação da, sei lá, vamos inventar uma estatal aí qualquer, Relógio Brás, e ela não tiver 7 ou 11 membros no seu conselho de administração, ela simplesmente abrogou nesse ponto a lei 13.303, porque não tem como uma lei vincular ela não é uma Constituição, isso aqui é uma lei, isso não é Constituição. Então, assim, acho que existe esse problema, né? Uma lei não vincula uma outra lei. Nós temos uma lei, então, assim, nesse ponto ela não tem eficácia jurídica exatamente, né? Nós temos uma lei complementar que obriga a redação, a lei complementar 9, se não me engano, que é uma lei complementar federal sobre redação de leis. Ela tem uma eficácia meia boca, porque é uma lei complementar, assim. Se você tem uma lei que não segue a forma como essa lei complementar diz que deve ser, simplesmente ela abrogou, ela não tem como vincular, ou digamos que uma lei complementar não siga as regras para a criação de lei que essa lei complementar obriga. Simplesmente igual a hierarquia. De repente, em relação à lei ordinária, você pode dizer: não, a lei complementar, quem defenda isso, né? Que a lei complementar tem uma superioridade sobre a lei ordinária, um papo desses. Mas se você pensa numa lei complementar que é igual a hierarquia e tal, dessa lei que manda, tem que ter uma série de requisitos, dá para você editar uma lei. Outra lei complementar vem e não segue aquilo, pronto, essa lei complementar derrubou essa lei. Enfim. Artigo 17, parágrafo 2º, inciso 5, ainda na parte de governança. Proíbe contratação, a estatal não pode contratar, na verdade indicar, né, compor o conselho de administração, pessoa que possa ter algum tipo de conflito de interesse com o ente federativo ou com a estatal. Isso limita muito as pessoas que podem compor esses conselhos de administração. Então, acho que isso tem que ser interpretado com razoabilidade. A sensação geral em relação à primeira parte, a parte de governança, é de que tem muita exigência de publicação, muita exigência de relatório, muita obrigação de que a estatal
publique índice, divulgue índice, etc, etc, etc. A sensação geral é de que é uma lei que obriga a documentar, relatório. Você dá uma lida depois em casa, nessa primeira parte, você vai se cansar de ouvir a palavra risco, de ver relatório, índice, enfim, tem essa sensação, assim. Nem tudo é quantificável numa atuação de uma empresa que tem um interesse público por detrás da sua atuação, ainda que empresarial. Então, assim, externalidades sociais positivas geradas pela atuação da estatal. Às vezes é muito difícil quantificar, você, de forma muito arbitrária, faz um corte metodológico. Todo um debate sobre análise de custo-benefício, não é isso? Matheus, Siddhartha discutiu isso extensamente. E tem todo um debate sobre comoditização de bens sociais, enfim, o Sandel e tantos outros. E a lei meio que exige isso. Ela é uma lei meio que matematizante, estatística, obcecada com estatísticas. Nem tudo é possível. O benefício da atuação de uma estatal estadual naquela região, às vezes você não consegue quantificar. Você sente que é bom, mas você não tem uma métrica para isso, uma métrica clara para esse tipo de coisa. E aí, então, é uma lei que reforça essa ideia de análise custo-benefício e técnicas de custo-benefício, lembrando dos limites desse tipo de coisa, né? Nessa parte de governança, relatório para todo lado, risco e índice, divulgar índice, etc. E tal. Falar agora sobre a segunda parte da lei, que são a parte de compras, a licitação e compras das estatais. A inspiração direta dessa lei, nessa segunda parte, é o RDC, que é um regime, né, que é uma modalidade que deu certo, vem dando certo na administração federal, e é basicamente um RDC com pedaços de lei 8666. É isso que é a segunda parte dessa lei. As soluções poderiam ser mais criativas, poderiam ser mais interessantes, mas assim, tudo poderia ser melhor em abstrato, né? Foi muito interessante essa participação nessa comissão destinada a rever a lei 8666, porque assim, quando você conhece o processo legislativo em concreto, ainda mais uma lei importante como a lei de licitação, ou uma lei importante como a lei de estatais, você vê a multiplicidade de interesses, como é difícil, como é complexo, então assim, tudo em tese poderia ser melhor. É muito fácil você, numa cadeira acadêmica, meter a marreta na lei, mas que essa lei poderia ter feito isso, aquilo e aquilo. Poderia, mas a vida real não é assim. O processo político é extremamente difícil. Veja que até hoje, a lei 8666 de 93, quem sabe, talvez seja alterada em 2016, por causa de um escândalo, ainda teve um contexto ali, senão várias outras tentativas já foram feitas. Ela veio sendo, digamos assim, revogada pelas tabelas via pregão, via RDC, via PPP, mas nunca se conseguiu revogar direito a lei 8666, ela está aí, ela é lei geral. Então, às vezes você bota o projeto de lei, são tantos interesses diversos que acontece uma coisa tipo assim, os interesses travam a lei, entendeu? Como se você tivesse andaria até o fim aqui, só que o negócio vai assim, o negócio para. Então assim, você tem que ter um certo carinho por uma lei, porque na verdade o processo legislativo é extremamente complexo, os interesses são enormes, interesses de todo gênero, enfim. Então, assim, evidentemente que essa lei não é a lei dos nossos sonhos, mas é a lei das nossas possibilidades, que são limitadas, enfim. Toda lei poderia ser melhor, toda lei poderia ser mais inovadora, mas isso é uma questão de tempo, tem coisa que simplesmente não acontece. Todo debate sobre ativismo judicial, função representativa do Supremo, passa por isso. Tem lei que nunca vai passar, nunca. Você vai ter uma maioria evangélica, uma maioria sei lá o que vai travar aquilo, então o Supremo tem que fazer aquilo, pelo contrário, não vai ter lei. Agora, uma lei que nesse caso passaria, mas é tão difícil, é tão complexa, assim, coisas muito mirabolantes, é muito difícil de você fazer com que aconteça. As leis são, enfim, elas estão inseridas num contexto político, né? Então sim, as soluções poderiam ser mais criativas. Perdeu-se uma oportunidade? Não sei, mas enfim, é o que ela tem, é o que nós temos, né? Fala uma coisa que sempre se disse, a doutrina, não há licitação para atividade fim de uma estatal. Então aquele objeto fim, por exemplo, BR distribuidora, vender, distribuir gasolina, você não vai licitar porque evidentemente ela perderia competitividade. Você vai chegar, quem é que quer comprar o posto BR? Quem é que paga mais pela minha gasolina? Aí, evidentemente, o cara vai no Shell, né? Vai no Texaco, ele tá maluco? Enfim. O
problema aqui, na minha opinião, é o seguinte: numa estatal bem organizada, numa empresa bem organizada, essa distinção entre atividade fim e atividade meio, para além do manual, ou seja, vender gasolina no posto de atividade fim, comprar uma cadeira de atividade meio, numa estatal bem organizada, tudo é meio que fim. Então, por exemplo, onde que você enquadra atividade fim ou atividade meio, uma atividade, por exemplo, de consultoria de processos para aquela empresa? Ah, é uma atividade de meio, porque tem a ver com gestão administrativa da empresa? Sim, mas de repente aquilo faz toda a diferença. É aquilo que vai gerar concorrencialidade, a competitividade lá na ponta, entendeu? Então, assim, gestão de funcionário, é meio, porque é funcionário, é uma coisa de RH, ok, só que isso faz a diferença na concorrencialidade lá na ponta. Processo aqui, o que seria atividade meio, pode impactar seriamente a competitividade da empresa. E se você diz, o meio tem que licitar, porque é o meio, o fim não precisa, você de alguma forma, primeiro, tem uma simplificação doutrinária terrível aí. O que é meio e o que é fim. E segundo, que por mais que você tenha clareza, bom, isso aqui talvez seja meio, sim, o problema é, às vezes a atividade meio é essencial para a atividade fim. E se você fica burocratizando, licitação, você não consegue atuar. Enfim, a gente vive isso nas nossas universidades públicas. Aí tem universidade privada, eu dou aula na Veiga, universidade, eu conheço a realidade. Muitos de vocês já deram aula. Mas todo mundo vai lá, aqui você faz o convênio, você quer, agora na universidade pública não, um requerimento, um ofício, uma licitação não pode, o TCU, o CGU, o Ministério Público, a coisa não acontece. Aí assim, a atividade fim da universidade o que é? Prestar serviço público de educação. Mas às vezes a atividade meio enrola tanto o negócio que você não consegue prestar direito à atividade fim. Então é uma coisa complicada, né? Imagina isso. E aí você pensa, o serviço público de educação é uma coisa meio nobre e tal. Agora imagina uma concorrência, distribuir gasolina, entendeu? Que tem outra empresa lá comendo você. A coisa é complicada, né? Mas enfim, a lei adota isso no seu artigo 28, parágrafo 3º, uma distinção clássica, com essa minha crítica, né? De que o que é e o que nem sempre o meio e o fim pode se dividir de forma tão clara assim. Outra coisa que a lei fala, não se licita oportunidade de negócio, já mencionei isso, né? A lei obriga que consórcios das estatais, ela diz o seguinte: esta lei se aplica à constituição de consórcios de empresas em que as estatais participem. É o artigo 1º, parágrafo 5º. Submetem seu regime previsto nesta lei a empresa pública e economia mista que participem de consórcio, conforme disposto na condição de operadora. Isso aqui é um problema muito sério, esse artigo 1º, parágrafo 5º, que na minha opinião, naquela tripartição que eu apresentei no início, aqui haveria uma incidência inconstitucional. Por quê? Se você pensar num consórcio para exploração de petróleo, no momento em que a Petrobras participa, ela vai empacar esses consórcios de uma forma tal que isso pode gerar uma certa... Se você tiver que aplicar essas regras de licitação, contrato público, TCU, ninguém vai querer ser consorciado da Petrobras para explorar bloco, enfim, bloco petrolífero. Isso é um problema. A Petrobras vai ser uma leprosa, porque as empresas não vão querer se consorciar com ela. É claro que dependendo da oportunidade de negócio, vai valer a pena ficar lidando com a burocracia, enfim, você vai ter lá uma consorciada que te amarra numa burocracia. Mas, em princípio, pode ser que haja uma incidência inconstitucional para ambientes muito competitivos. Isso geraria um efeito adverso contra a Petrobras, porque no momento que ela participa do consórcio, você faz a incidência dessa lei com burocracia, com licitação, com isso aqui, não sei o que, é um problema sério. Pode ser um problema. Dispensa e inexigibilidade são partes da lei muito copiadas, da lei 8666. Artigo 29 fala de dispensa de licitação, valores de 50 e 100 mil reais, muito maior do que o valor da lei 8666, que fala em 8 mil, enfim. Ainda assim são valores pequenos para uma estatal, imagina, 50 mil para uma Petrobras é nada, né? Esses valores são alteráveis pelo Conselho de Administração, então você pode aumentá-los. Inexigibilidade de licitação quando não existe possibilidade de concorrência, até que mesma coisa de 8666. O artigo 30, parágrafo 2º, fala que há uma responsabilidade solidária da empresa que contrata com o contratado. Isso não tem na lei 8666. Então todo mundo responde, inclusive o contratado, pela inexigibilidade, na hipótese de inexigibilidade. E o controle dessa... Artigo 31 fala
uma lista de princípios aplicáveis às licitações dos contratos das estatais. E aí fala de moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade, economicidade e coisas parecidas. Repetindo aqui a Lei 8666. Problema. Esse é o artigo 31. Então, lista os princípios aplicáveis aos contratos e à licitação das estatais. Problema. Será que princípio é preguiça, como diria o Carlos Alessandro? O grande problema hoje da administração pública é o controle que se faz dos tribunais de contas, especialmente Tribunal de Contas, em cima do administrador público, com base em princípios. Então você extrai deveres de agir muito específicos, muito detalhados, com base em princípios muito genéricos. O Carlos estava falando um negócio muito interessante, falou assim, que no sistema S, sabe o sistema S, SESI, Senai, não sei o quê, que é uma coisa do terceiro setor e tal, o TCU entendeu que, com base no princípio da economicidade, o sistema S tem que licitar e a modalidade é o pregão eletrônico. Então veja, a regra específica que se cria com base no princípio da economicidade. E aí você, administrador público, às vezes não sabe o que fazer, porque você não sabe o que o órgão de controle vai te obrigar a fazer, ou vai dizer que você não fez, e vai extrair esse dever de agir muito específico com base num princípio genérico, economicidade, vantajosidade, mas você não sabe o que fazer. Isso é um problema. Então, assim, hoje em dia, você sente por parte da administração, eu não digo uma administração pouco séria, não, uma pressão por deveres de agir mais específicos. Porque o controle principiológico, ele gera um problema de indefinição em relação a como é que eu vou agir, como é que eu faço. Não sei, o Tribunal de Contas vem aí para dizer, você tinha que ter feito dessa forma. Mas eu fiz da melhor forma que eu entendia cabível, não interessa. Eu que decido, você agiu errado por conta do princípio de eficiência. Então tá. Então assim, será que é o momento de se voltar a normas, a regras específicas de agir, até para gerar segurança para o administrador? É um ponto que eu gostaria de deixar em aberto. Porque a gente tem toda uma coisa, tem toda uma narrativa triunfante dos princípios. Bacana, princípio, pós-positivismo, neoconstitucionalismo, princípio é bacana, etc. Ok. Só que o outro lado dessa história é, o administrador não sabe. Tem um órgão de controle, tem Tribunal de Contas, tem CGU, tem MPF, tem Deus e Diabo, judiciário em cima do administrador, controlando. E tudo, muitas vezes, com base em regras genéricas, princípios. Você não sabe direito o que faz. O que acontece? Gestor público hoje em dia, o cara, ele dorme com medo. Você não encontra, na administração pública, eu te digo isso da minha experiência como procurador do Estado, fui diretor jurídico do Detran, fui assessor-chefe de secretaria. Para você botar o gestor para contrato, a Lei 8666 exige que você tenha um fiscal de execução do contrato, um gestor do contrato. Para cada contrato administrativo, é um parto. O cara ele morre de medo. Você quase tem que obrigar o cara, ou obriga, se vem uma relação hierárquica, ou então pede, pelo amor de Deus. O cara não quer. O cara vai ser quase que um bucha ali, vai tomar uma multinha no Tribunal de Contas, dependendo da complexidade. Por melhor que seja a gestão dele, o cara toma todo o dever de cautela, não sei o que, um cara bem intencionado, aí ele vai tomar uma multa. Vai ficar lá com o nome, vai cair no CPF dele. Isso é muito ruim. Porque o Tribunal de Contas pode entender que, pelo princípio de eficiência, tinha que ser pregão eletrônico, não podia ser pregão presencial, sei lá. Então, assim, essa coisa do princípio é bacana, é importante, sim. Só que será que não está no momento de a gente começar a fugir um pouco dos princípios para regrinhas mais pontuais? Vai gerar um problema de detalhismo. Mas nesse momento, talvez, pelo menos para esse ponto, o detalhismo seja justificável. Outro ponto aqui de contratos e licitação na lei. Artigo 31, parágrafos 3º e 4º. Regula, autoriza o procedimento de manifestação de interesse nas estatais. Então, a estatal quer fazer uma compra, um objeto, e aí ela, vamos chamar uma pesquisa no mercado, uma pesquisa prévia no mercado. Então, os participantes vão lá apresentando propostas, manifestar interesse para ela formatar a licitação dela, entendeu? Então você tem um procedimento de manifestação de interesse, você vai no mercado, capta informações do mercado em relação àquela futura contratação. Pregão é a modalidade preferencial, pregão eletrônico, artigo 32.4, e as estatais devem observar uma política de integridade. Aí a lei fala genericamente, uma política de integridade. Pergunta, será que é possível exigir a adoção de uma política de integridade, de uma política anticorrupção nas empresas que serão contratadas pela estatal, ou isso violaria a concorrencialidade dessas licitações?
Você está entendendo? Ou seja, eu vou licitar, eu falo assim, olha só, eu só quero comprar de empresas, eu só vou aceitar como requisito de habilitação empresas que demonstrem documentalmente, que comprovem que tem uma política de integridade no interior daquelas empresas. O meu entendimento é de que, considerando uma eficácia, aqui eu vou jogar com o princípio, uma eficácia do princípio da moralidade e do princípio da probidade, eu acho que sim, já dá para exigir isso como requisito de habilitação da empresa. É uma segurança para o administrador da estatal, dizer, olha só, eu só estou contratando com uma empresa que tem uma política de integridade clara, documental, demonstrada, inclusive, não basta papel também, né? Papel, você é mais um papel atalho. O cara lá com corrupção, não, a gente faz um papel agora, cadê? Você quer? Eu assino aqui, não. É demonstrar política de integridade por práticas, etc. Acho que já dá para, hoje, exigir isso como requisito de habilitação para a licitação dessas estatais. Outro ponto específico, artigo 38, inciso 8º, fala que, então, o artigo 38K, está impedido de participar de licitações de contratos pela empresa pública, a empresa que, inciso 8º, tiver nos seus quadros de diretoria uma pessoa que participou em razão de vínculo de mesma natureza de uma empresa declarada inidônea, ou seja, a estatal não pode contratar com aquela empresa que tem em seus quadros de diretoria um funcionário, um diretor que tenha sido um ex-participante de uma empresa que foi inidônea. Então, você, digamos assim, transmite, a pessoa física transmite a inidoneidade daquela empresa anterior da qual ele participava para a nova empresa. Isso talvez gere uma política de laranja, entendeu? Ou seja, aquele cara vai continuar participando da nova empresa porque ele vai botar um laranja. Ele não vai participar daquela nova empresa, sob pena de gerar inidoneidade na contratação. Falar muito rapidamente sobre os contratos. Então, falei sobre compras, agora falando sobre contratos, a segunda parte da lei. O artigo 68 da lei é essencial, na minha opinião. Acho que a gente tem que estudar ele. Ele é uma saída interessante que fala o seguinte: supletivamente a esta lei, que é a lei de licitações das estatais e dos contratos estatais, aplica-se o direito privado. Veja, então, que supletivamente não se aplica a lei 8666, se aplica o direito privado. Já que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado, que sob controle da administração, o artigo 68 então fala que você vai aplicar subsidiariamente o direito privado. Você não cai subsidiariamente na lei 8666, você não cai subsidiariamente no direito público, você cai subsidiariamente no direito privado. E nas regras gerais de contrato, por exemplo, teoria da implemento substancial, boa-fé, etc. Então, a subsidiariedade de um contrato administrativo de uma estatal não é uma subsidiariedade pública, é uma subsidiariedade privada. De alguma forma, você lê um contrato administrativo sobre a ótica de um regime privado. Uma coisa interessante, a gente tem que ver as potencialidades desse artigo 68. Preferência pela contratação semi-integrada. É uma espécie de contratação integrada, enfim, só que você apresenta só o projeto básico. O edital e o contrato, tal como outras leis mais recentes de contratos públicos, RDC, PPP, você contrata indicando a matriz de riscos. É uma prática que hoje em dia se tornou comum para grandes contratações públicas e esses contratos das estatais também têm que mostrar isso. A remuneração do contratado pode ser variável, uma coisa que tal qual na PPP, tal qual na RDC, ou seja, o contratado da estatal pode ganhar conforme a sua performance. A duração dos contratos das estatais, 5 anos, salvo prática do mercado, como disse, aquela válvula de escape do maximalismo da lei. Essa é uma lei que limita algumas prerrogativas contratuais clássicas, algumas cláusulas exorbitantes da lei 8666. Então, por exemplo, não existe, artigo 55 da lei 8666, não existe alteração unilateral do contrato pela administração. Não há uma prerrogativa também clássica, uma cláusula exorbitante clássica, rescisão unilateral do contrato por interesse público, artigo 55(4), se não me engano, da lei 8666, artigo 78, inciso 13, sei lá. Não existe essa rescisão unilateral por interesse público. Quanto às sanções, como é que essa lei fala? Não fala de inidoneidade sem prazo, que consta da lei 8666. Uma das sanções que a lei 8666 tem é a suspensão temporária, advertência, multa, suspensão temporária para licitar e inidoneidade. A inidoneidade, ao contrário da suspensão temporária no máximo 2 anos. A declaração de inidoneidade, que é a sanção mais grave da lei 8666, não tem prazo.
Ou seja, a empresa ela tem que voltar, só pode contratar com a administração depois que fizer um troço chamado procedimento de reabilitação perante a administração. Isso pode ser de 2 anos, pode durar 3 anos, 4 anos e tal. Aqui não. A lei das estatais não tem essa regra de inidoneidade sem prazo, ou seja, todas as suspensão temporária, mas essa inidoneidade não tem. No máximo 2 anos, se não me engano. Tem uma coisa aqui na lei nova, que é o artigo 82, parágrafo 2º, que pode gerar uma burocratização, que é o seguinte, ela fala assim, que toda vez que você aplica uma multa administrativa num contratado, você tem que dar o devido processo legal e contraditório. O que acontece? Uma estatal competitiva, uma empresa privada, uma estatal competitiva, tem dezenas de milhares de contratos privados e que, de repente, o contratante não entrega no prazo aprazado, sei lá, não entregou em 5 dias, entrega em 7 dias. Você automaticamente faz aplicar uma multa administrativa. Se você ficar tendo que dar devido processo legal em cada uma dessas coisinhas, você vai burocratizar demais aquela estatal. Então, assim, acho que você tem que criar algum argumento para mitigar esse artigo 82, parágrafo 2º. De repente, um contraditório diferido lá no final, de repente... Porque se você tiver aqui hoje, dar contraditório para cada inadimplemento automático, porque hoje é automático, não entregou no prazo multa, entregou a tempo multa, você vai criar uma burocracia infernal para uma série de mini contratos. Conclusões gerais. Eu acho que essa homogeneidade, como destaquei no início da apresentação da lei, vai exigir um esforço dos intérpretes para construir soluções que criem gradientes de incidência, gradientes de deveres para essa lei e razoabilidade dos controladores. Acho que leis de resposta geram sempre problemas, elas tendem a ser excessivas. Você age segundo uma heurística de disponibilidade, ou seja, você está nessa lei se preocupando com, digamos, responder à corrupção, responder a uma percepção social de corrupção, mesmo que ao comprometimento da eficiência das estatais. Daqui a algum tempo, em 5 anos, em 7 anos, as pessoas vão estar gritando. Essa lei burocratizou as estatais, tornou-as pouco competitivas. A gente vai ter que, então, fazer um movimento em prol do minimalismo. 3. Terceira conclusão. Há que se mudar o paradigma das seleções das contratações públicas em geral. Assim, a gente tem que pensar outra coisa. Não é mais Lei 8666, não é talvez RDC, também não é a segunda parte dessa lei, que é uma RDC mais 8666 atualizado. É outra coisa, a gente tem que pensar em outro sistema que a gente não sabe direito qual é. Assim, essa lei não é essa resposta, ela é simplesmente um RDC e uma Lei 8666 atualizado. Essa lei, evidentemente, que não vai tão longe, mas é o momento de se pensar um novo modelo de contratação pública em geral, pensando em aporte de economia comportamental, pensando em diálogo competitivo, pensando em, sei lá, tudo na internet. Tem que pensar, enfim, pegar o aporte da União Europeia, tem algumas ideias interessantes sobre contratos públicos. Essa lei, ela é uma charrete muito rápida, mas ela não deixa de ser uma charrete, assim, ela não voa, ela não é, enfim, ela é uma charrete com um motor turbo, mas continua sendo uma charrete. Então, assim, ela não muda de paradigma, né? Agora, é claro que, evidentemente, a gente tem um limite de aonde que uma lei pode ir, considerando circunstâncias políticas, né? Meu PowerPoint tem obrigado, para não esquecer de agradecer, então eu agradeço a atenção de vocês. Eu sei que foi longa aí a minha apresentação, mas, enfim, vocês anotaram e tal. Eu me coloco à disposição de vocês, meu e-mail aí, para, enfim, tirar dúvidas, etc e tal. Eu acho que realmente tem muito pouca coisa sobre essa lei. A gente tem que discuti-la mais. As estatais têm um peso enorme no nosso país. Elas são parte significativa do PIB brasileiro. Elas vão desde criação e distribuição de plasma sanguíneo, a Hemobras, até a Petrobras, energia nuclear, passando por carta, passando por arma, passando por um monte de coisa, né? Então a gente tem que pensar realmente numa governança. Eu acho que as respostas de governança da lei são adequadas, mas elas não resolvem o problema. Acho que a parte de licitação e contratos é uma RDC atualizada, ok, mas traz seus próprios problemas, e acho que sim, existem incidências inconstitucionais que burocratiza em excesso. Agradeço a atenção de vocês, saúdo as pessoas que veem a palestra na internet, e muito obrigado, professora Márcia, e mais uma vez aí o seu
seminário anual sobre estatais, intervenção do Estado na economia, esse ano com uma mudança legal aí, bastante interessante. Legal. Obrigado.